Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Vamos agora a uma aula sobre o Barroco. Por que Barroco? Essa escola literária se chama Barroco porque ela se inspira numa pérola, isso, a joia, e é uma pérola tortinha, torta. Por isso que nós vamos ter uma escola literária com algumas características que a gente vai chamar de tortas, difíceis, rebuscadas, yes? Como que começa o Barroco? O Barroco é o seguinte, lá no século XVI, 1500 e pouco, nós vamos ter Martinho Lutero fazendo algo chamado a Reforma Protestante. O Lutero era contrário a alguns feitos da Igreja Católica e fez então uma reforma da Igreja e criou então esse protestantismo. A Igreja Católica não ficou nem um pouco satisfeita e criou a Contra-Reforma Católica. Reuniram-se numa cidade italiana chamada Trento, num concílio. Concílio é uma reunião de religiosos. E esses religiosos da Igreja Católica tomaram algumas decisões, dentre elas uma que era criar a Companhia de Jesus, isto é, os padres jesuítas, que iam recatequizar o pessoal ali da Europa que estava meio que mudando de ideia com relação ao pensamento católico. E também fazendo com que os jesuítas fossem para as terras recém-descobertas, inclusive vindo para o Brasil catequizar os índios aqui. E uma outra decisão foi o fortalecimento do Tribunal da Santa Inquisição, isto é, todo aquele que não tivesse um pensamento voltado para o catolicismo poderia sofrer algumas consequências. Mas o que isso tem a ver com a literatura? Os poetas, escritores e artistas em geral teriam que parar de fazer aquela grande valorização do físico, do corpo, da razão e se voltar um pouco mais para o espiritual, para a alma, para as questões da igreja. Os poetas não ficaram muito satisfeitos, não. E ficaram sem saber se eles realmente ficavam com o que a igreja mandou, a questão do céu, ou se ficavam no pensamento racional, clássico, típico do século XVI. E nessa dúvida eles criaram a antítese como forma primeira de se fazer arte, inclusive de se fazer literatura. Característica fundamental do Barroco, a antítese. Mas tiveram que fazer então malabarismos para tapear a censura da Igreja Católica quando queriam falar de algo que não fosse estritamente a Igreja, o Espírito, catolicismo, etc. Criaram então textos com muitas figuras de linguagem, metáforas, metonímias, anáforas, antíteses, oxímoros e tantas outras aí que a gente conhece. E os cavalheiros do Barroco, eles tinham alguns métodos. Um deles era chamado de cultismo. O cultismo se voltava para um jogo de palavras, justamente o uso dessas figuras de linguagem, ou então de um rebuscamento, de um detalhamento de palavrinhas, de versos, que faziam com que o sujeito ficasse um pouco confuso se eles estavam elogiando, criticando, o que é mesmo que eles estão fazendo? E a censura assim não podia pegar esses poetas e fazer qualquer coisa desagradável com eles. Então o cultismo ele joga com as palavras. Mas nós teremos também o conceptismo. E o conceptismo ele joga com as ideias. As ideias, quando são colocadas num poema, quando são colocadas num texto, elas precisam fazer com que o sujeito questione o que está escrito ali. O que ele quis dizer? Há muitas metáforas, há muitas ideias que são colocadas e que o leitor precisa traduzir para entender o que está sendo dito. Então o Barroco se tornou famoso por trazer essa dualidade, esses questionamentos. Terra, céu, o que é que eu faço? Ok? Então a antítese, a dualidade, o rebuscamento, o detalhamento são formas típicas do Barroco. E o cultismo e o conceptismo são as duas maneiras de se fazer literatura na época. Nós vamos ter um grande cultista no Gregório de Matos, um poeta brasileiro que morava em Salvador, Bahia. E nós vamos ter o conceptismo muito nos textos do padre Antônio Vieira, os sermões do padre Antônio Vieira, nas cartas do padre Antônio Vieira.
É claro que o Gregório de Matos também fazia poesia conceptista, jogando com ideias. Então nós podemos ter alguns textos que nós leremos e vamos perceber, esse texto aqui é cultista, ele só brinca com as palavras, ele joga com as palavras. Esse texto aqui é só conceptista, ele joga com as ideias. Opa, agora esse aqui fiquei meio na dúvida, parece que ele joga com as palavras, mas também joga com as ideias. Ok, então podem existir textos que são ao mesmo tempo cultistas e conceptistas. Lembrando que na poesia permanece, em sua maioria, a forma do soneto. Nós teremos muitos sonetos do Gregório que serão cultistas e conceptistas, alguns cultistas, outros conceptistas, se é que você me entende. Daqui a pouco eu volto para falar mais do Barroco.